Nessa noite começa a eleição presidencial americana. É isso que as primárias são já. Em cada estado, um por um, os dois partidos, republicano e democrata, vão decidir quem é o seu candidato para brigar pela Casa Branca na primeira terça-feira de novembro. O que as pesquisas dizem hoje é que o presidente Joe Biden vai novamente enfrentar o ex-presidente Donald Trump. E que ninguém se engane. Uma vitória de Trump não é apenas um problema para os Estados Unidos. Ele fortalece os movimentos de extrema-direita em todo o mundo. Tem mais dinheiro, mais visibilidade, mais força. Aliás, vocês viram essa imagem na Itália, não é? Um bando de homens, camisas pretas, fazendo a saudação romana. Esse gesto que em geral atribuímos aos nazistas foi adotado pela primeira vez pelos camisas pretas fascistas italianos. Ele remetia a um cumprimento utilizado no período do Império Romano e fascistas em geral celebram um passado glorioso que imaginam que seu país teve. Essa imagem italiana tem menos de um mês. Ela não é diferente do que a passeata Unite the Right que aconteceu em Charlottesville, no estado da Virgínia, há pouco mais de 6 anos. Donald Trump é fascista, tá? Eu levo essa palavra muito a sério. Não acho que todo mundo que se põe muito na direita é fascista. Não acho, aliás, sequer que todo mundo de extrema-direita seja fascista. Uma das coisas que a gente vai fazer hoje é justamente passar pela definição de fascismo, comparando ela com o comportamento de Trump. Mas antes, é importante lembrar um dado. Não está certo que Donald Trump será o candidato do Partido Republicano. É o cenário mais provável, mas ele tem fragilidades importantes. Se ele for o candidato, também não é dado que vencerá a eleição. Mas que ninguém se engane. Tem chances e não são poucas. Todo ano eleitoral começa com as duas disputas, primeiro no estado de Iowa, depois no de New Hampshire. Ao longo desse semestre, cada estado decide qual é o seu candidato preferido dos dois partidos. Em geral, o presidente que está no primeiro mandato sempre tem garantia da sua indicação. A briga fica só no outro partido. Cada estado tem um número de delegados proporcional à sua população e, no fim do processo, os votos desses delegados são somados e o vencedor é definido. Iowa, New Hampshire e depois a Carolina do Sul, onde acontece a terceira primária, não são estados particularmente relevantes eleitoralmente. Ninguém ganha ou perde a corrida, a eleição presidencial, porque se deu mal num deles. Mas eles têm algumas características que os fazem ser muito interessantes para iniciar esse processo de primárias. Os dois primeiros são estados fundamentalmente pequenos. Isso quer dizer que os candidatos a presidente fazem campanha como se fossem candidatos a prefeito. Gastam meses antes de janeiro chegar, indo aos dois ali. Caminham na rua apertando mãos, entram em pequenos restaurantes, sentam à mesa, conversam com as pessoas. Os ginásios das escolas, que escolas pequenas mesmo, tá? Se enchem para sessões de pergunta e resposta diretamente. É provavelmente o período de campanha eleitoral mais puro que há, e os candidatos investem pesado nessa campanha porque quem sai nas duas primeiras posições, em geral, entra numa curva ascendente nas primárias seguintes. Iowa é um estado de economia bastante rural no meio oeste, estado de cowboys mesmo, muitas fazendas extensas, soja, conservador, muito religioso. New Hampshire não podia ser mais diferente, é uma das 13 colônias originais que fizeram a independência americana, parte da Nova Inglaterra e, portanto, bastante progressista. Parecidos no tamanho, muito distintos no perfil. Em um desses dois estados, candidatos da esquerda à direita encontrarão eleitores de todo tipo. Aí na Carolina do Sul há um imenso eleitorado negro. Junte os três e tem-se uma versão em microescala de todo o perfil demográfico dos Estados Unidos. Anota aí no calendário. Hoje, dia 15 de janeiro, é o caucus de Iowa. Na terça-feira que vem, dia 23, ocorrem as primárias de New Hampshire. Aí pula 2 semanas e na terça, dia 6 de fevereiro, nós estaremos perante o Carnaval e a Carolina do Sul encara as suas primárias. Essas 3 eleições são fundamentais para Donald Trump. São elas que vão definir se seu caminho para ser candidato à presidência vai ser fácil ou difícil. Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Ano novo e temos muitos planos para 2024. Ser assinante premium vai ficar muito mais interessante. Eu estou doido para contar a vocês dos nossos planos. Eu, se fosse vocês, assinava agora. Fazia logo o plano anual porque vem coisa muito boa aí. Além do mais, existe uma briga contra a desinformação na internet. Assinar o Meio é tomar lado nessa briga. E olha, eu realmente falo sério a esse respeito. E esse aqui, esse é o ponto de partida.
Em abril de 2023, mais ou menos um ano atrás, uma pesquisa da rede de TV NBC ouviu que 24% dos americanos estão solidamente com Donald Trump. É o que eles chamam de MAGA Republicans. Esse MAGA vem do slogan do ex-presidente: Faça da América grande novamente. Make America Great Again. A maioria das pesquisas antes, e mesmo as mais recentes, estão sempre números por aí, tá? 1/4 dos americanos são trumpistas. Parece pouco? Não é. Leve em consideração o seguinte: na maioria dos estados, quem vota nas primárias são os afiliados aos partidos. Mesmo nos estados em que isso não ocorre, quem vota nesse período pré-eleitoral é o público mais engajado no debate político. Em Iowa, por exemplo, 40% dos eleitores republicanos se identificam como MAGA. Mesmo não sendo maioria, os republicanos trumpistas são os mais engajados dentro do partido. E nacionalmente, apenas 20% dos afiliados ao partido consideram Trump um candidato muito problemático. Quer dizer, nacionalmente ele só é visto por 1/4 da população de forma positiva, mas esse 1/4 vota em peso nas primárias republicanas e só isso já dá a Donald Trump uma vantagem gigantesca. Dentre os republicanos, só 1/5 não quer Trump de jeito nenhum. O caucus de Iowa não deve trazer surpresas. Donald Trump ganha com folga. Mas existe uma pré-candidata, a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, que está fazendo uma campanha ao centro e já aparece como segundo lugar nas pesquisas nacionais do partido. O ponto é o seguinte: e se Nikki Haley vence e vence bem as primárias de New Hampshire? Hoje, a média das pesquisas do 538, que é especializada em fazer essas contas, bota Trump com 43% e Haley com 30% lá. A virada é possível, não é absurda. Se ela aparece bem novamente, pode ser impulsionada bastante 2 semanas depois na Carolina do Sul. Isso não quer dizer que Trump pode perder, de forma alguma, mas isso pode querer dizer que ele vai demorar a ganhar. Março é um mês com muitas primárias, incluindo algumas bastante grandes na super terça-feira do dia 5 de março. Se Donald Trump não houver aberto uma distância grande, aí ele pode ter problemas. Ocorre que há vários processos na justiça correndo contra ele, é um único número das pesquisas que assusta a sua campanha. 1/4 dos seus eleitores, aquela base leal, diz que ele não pode ser candidato do partido se tiver uma condenação criminal na justiça. E esse é o ponto. Donald Trump precisa ganhar rápida nomeação do partido, já estar tão distante de Haley em meados de março que não importa o que a justiça decidir, já não dá tempo de outra candidata crescer. É o cenário mais provável, tá? Ele é franco favorito. Mas há tempo de esperar. Sabe, fascismo não é uma ideologia. Quando escrevi meu livro sobre o fascismo brasileiro nos anos 30, essa foi a coisa que mais me chamou a atenção. A maioria das pessoas acha que fascismo é uma ideologia. Se fosse, era bastante mais fácil identificar. Justamente porque fascismo é difícil de enxergar quando estamos no meio do furacão, muitos dos seus historiadores preferem dizer que fascismo é um tipo de movimento político que existiu entre as décadas de 1920 e 40 e depois pode ser parecido, mas devia ter outro nome. Só que aí a gente vê cenas como essa italiana e vai dizer o quê? Fascismo não é definido por um conjunto de ideias, não há uma agenda central no fascismo. É mais primitivo do que isso. Fascismo é um jeito ritualizado de fazer política. Tem algumas características e, olha, tudo começa com um líder. Um líder forte, carismático. Todo movimento fascista se organiza no entorno de uma única pessoa e essa pessoa tem sempre um discurso muito patriótico. Sempre se veste com as cores do país e afirma representar da forma mais pura os valores únicos daquela nação. Só ele representa, ninguém mais. A partir daí, há um componente importante de violência. Todo líder fascista estimula seus seguidores a pegar em armas, se necessário, para defender a sua visão de país. Por isso mesmo, o fascismo é muito masculino, assim como o fascismo é tribal. Os movimentos fascistas têm sempre algum jeito particular de se vestir. Pode ser a camisa preta italiana, o uniforme caqui nazista, pode ser a camisa da seleção brasileira, ou o boné vermelho que tem escrito Make America Great Again. Mas o integrante do movimento fascista quer vestir a sua identidade política. Em um de seus discursos mais recentes, Donald Trump afirmou que as levas de imigrantes estão envenenando o sangue americano.
Trump não usa esse tipo de discurso à toa. Ele sabe exatamente o que ele está dizendo. Ele sabe que tipo de valor está despertando. Existem as pessoas de sangue puro e as com sangue contaminado. Sangue e terra não era o slogan nazista à toa. Os pesquisadores do Instituto YouGov perguntaram aos americanos, agora mesmo em janeiro, se eles concordam com essa ideia, a de que imigrantes envenenam o sangue americano. Quase 50% dos entrevistados disseram que sim. Quase 80% dos eleitores republicanos disseram que sim. Um dos principais estudiosos desse negócio é o cientista político Robert Paxton. Ele está bem velhinho já, 92 anos. Professor aposentado da Universidade de Colômbia e, olha, autor de um grande livro publicado aqui no Brasil, Anatomia do Fascismo. Em 2020, ele escreveu um artigo na revista Time logo após o ataque trumpista ao Capitólio em 6 de janeiro. O Trump estava há dias de deixar de ser o presidente e o Paxton escreveu que havia hesitado em classificá-lo como fascista, mesmo com os elementos se somando um ao outro. Até aquele ataque. A partir dali, não tinha como não dizer. A esquerda abusou tanto da palavra fascista, usou essa palavra para chamar tanta gente, que quando um fascista de fato aparece, as pessoas ficam com medo de chamá-lo pelo nome. Ficam em dúvida se o termo é correto. As eleições presidenciais americanas estão começando. O mundo vai ser muito pior se eles voltarem a colocar um fascista na presidência. Porque é isso que Trump é, um fascista.